Eu gostaria de apresentar a primeira parte do trabalho da disciplina de tópicos especiais. O meu tema de mestrado ele é a funcionalização de tinta epóxi em pó com polianilina e óxido de grafeno para proteção contra corrosão em aço. E tem o seguinte objetivo, que é estudar o comportamento de tintas epóxi funcionalizadas por nanocompósitos de polianilina e óxido de grafeno para aplicação em chapas de aço, visando melhorias nas propriedades de resistência à corrosão. Para fazer esse trabalho, eu dividi o meu tema em dois sistemas. O primeiro que é só o sistema tinta epóxi e o segundo que é sistema tinta epóxi e nanocompósito. Primeiro, o sistema tinta epóxi em pó. A gente sabe que a nossa tinta epóxi ela é rica em zinco, é o que o datasheet do material da tinta epóxi nos informa, que ela é uma tinta epóxi com resina epóxi rica em zinco, e nós sabemos que a resina epóxi é um polímero termofixo. Essa resina epóxi ela é formada à base de bisfenol A, e nós sabemos que a resina epóxi ela é uma estrutura polar que vai envolver anéis epóxi, grupo oxirano, que possui um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de carbono em uma estrutura cíclica. E isso tem a capacidade de formar interações de dipolo-dipolo devido à diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e os átomos de carbono. Quanto à ramificação da cadeia da resina epóxi, ela é composta por cadeias lineares, só que quando um endurecedor é adicionado como endurecedores de aminas ou ácidos, a resina epóxi ela vai reagir e vai formar uma rede tridimensional de ligações cruzadas. Então ela pode ser que ela forme uma rede que não seja linear. Grupos funcionais. Nós temos como grupos funcionais da resina epóxi os grupos oxiranos, que são os anéis cíclicos que contêm um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de carbono. Os grupos hidroxila, que se a resina epóxi ela for parcialmente curada ou modificada, ela pode conter grupos hidroxila. E as aminas ou ácidos, que vai ser do endurecedor, que aí se for usado uma amina ou ácido como endurecedor, esses grupos funcionais vão reagir com os anéis epóxi para formar a rede polimérica curada. Nós podemos observar a partir da FISP do produto que eu vou utilizar como tinta epóxi, que ela contém pó de zinco metálico, que é utilizado devido à sua importância não na cor, mas sim na produção de corrosiva. Porque o pó de zinco metálico ele é considerado um pigmento, mas nesse caso ele é utilizado para proteção de corrosiva. E o 2-metil-limidazol, que é um catalisador para reações de resina epóxi. Então, a partir dessas duas substâncias que contém dentro da tinta epóxi em pó, nós podemos dizer que essas duas substâncias elas são aditivos com modificação química. Agora do sistema tinta epóxi nanocompósito. Eu tenho um nanocompósito que é de polianilina e óxido de grafeno, que vai ser adicionado na minha tinta epóxi em pó, para melhorar as propriedades anticorrosivas. Esse polímero de polianilina ele é um polímero condutor termofixo, que possui uma estrutura polar devido às suas unidades de polianilina, que vão conter os grupos amina. E esses grupos amina são grupos funcionais polares que podem formar interações de hidrogênio com outras moléculas, que vão conferir a polaridade ao polímero. E além disso, as formas oxidativas da polianilina, como a forma dopada que é condutora, também podem exibir maior polaridade devido à presença de cargas parciais. Quanto à ramificação da cadeia, é composta por cadeias lineares. E os grupos funcionais que possuem a amina primária, que é presente nos monômeros de adenina, que formam a cadeia polimérica. Grupos fenóis, que dependendo da oxidação do polímero, a polianilina pode apresentar grupos fenólicos. E grupos quinona, que dependendo da forma oxidativa da polianilina, como a polianilina dopada, pode surgir estruturas semelhantes à quinona, conferindo à polianilina suas propriedades condutoras. O nanocompósito ele pode ser considerado como aditivo e é uma modificação física para o aumento das propriedades anticorrosivas.